união estável. Porém, meus queridos, esta não é a ideia que prevaleceu, não é a ideia que nós temos. Eu quero dizer que, a bem da verdade, ainda que alguns entendam que esta súmula não mais se aplica pela sua antiguidade, o STF, quando chegou a editar uma súmula de número 382, tudo bem que a súmula é antiga, é antes do Código Civil atual, mas essa súmula já dizia que a vida em comum sobre o mesmo teto não é indispensável para caracterizar o concubinato. Na época, como eu expliquei no primeiro bloco, tudo se falava em concubinato, concubinato puro ou impuro, concubinato puro ou desleal. E para ter concubinato, o STF já havia ditado uma súmula dizendo que não era necessária a vida sobre o mesmo teto. Alguns diziam, mas esta súmula não se aplica hoje, porque nesta súmula, na época, não se reconhecia a diferença entre concubinato e união estável. Então, hoje, com esta modernização de conceitos, a súmula não se aplicaria mais. Pois bem, ainda que você não queira justificar pela súmula, tudo bem, a nossa jurisprudência fartamente tem se posicionado no sentido de que a vida em conjunto na mesma residência não é característica para a união estável. Eu vou citar para você alguns julgados que você encontra fácil entrando no site do STJ, e vale a pena dar uma lida no que é que o STJ tem dito quanto à situação da residência sobre o mesmo teto. Eu vou citar para você o recurso especial 275839. Vou repetir, recurso especial 275839, relatora ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário Oficial em 23/10/2008. Vou citar para você o recurso especial 278737. Recurso especial 278737. Relator, falecido ministro Carlos Alberto Menezes Direito, na época ministro do STJ, depois ele foi para o STF, onde veio a falecer. Publicado no Diário Oficial em 18/6/2001. E vou citar ainda o recurso especial 474962. 474962, relator o ministro Salvo de Figueiredo, publicado no Diário Oficial de 1º de março de 2004. Em todos esses acórdãos e em vários outros você vai encontrar a ideia hoje já tranquila na nossa jurisprudência de que, seja porque a lei não exige, no 1723 não há a condicionante da residência sob o mesmo teto. Seja porque se quer dar à união estável um caráter mais aberto, menos formal do que o casamento, as pessoas podem muito bem optar, em nome de qualquer interesse que tenham, podem muito bem optar por residir em locais diferentes, mas ter uma comunhão de vida, aliado a outros requisitos, daqueles deveres, e aí prega-se muito a ideia da fidelidade. Elas podem viver separadamente, mas de forma fiel, em residências diferentes, e nem por isso deixariam de ter uma união estável. Ok? Então, esta ideia que tem prevalecido na nossa jurisprudência. Não é necessário morar junto para a união estável. Tudo bem? Maravilha. Vamos então para a nossa terceira pergunta de hoje? Professor, é verdade que há uma pessoa que vive como companheira tem para si assegurados juridicamente os mesmos direitos que a lei prevê para quem é casada? Olha, meus amigos, esta é uma das perguntas mais interessantes que nós temos. No dia a dia, se divulga muito a ideia. Hoje se equiparou casamento à união estável. Hoje é a mesma coisa. Você ser casado, você viver em união estável, hoje tem os mesmos direitos. Não tem mudança nenhuma em ser companheira, em ser esposa. Senhores, alto lá, não é bem assim a coisa. Não é bem assim a coisa. Por quê? É verdade que nós tivemos um avanço enorme e hoje a companheira tem uma série de direitos resguardados. Eu mostrei para os senhores, nós temos alimentos resguardados na união estável, nós temos direito de sucessão. Nós temos hoje um cenário bastante favorável para a companheira, ou para o companheiro, né? Sem sombra de dúvida, nós temos hoje um cenário bastante animador. Porém, não há como esconder que o Código traz algumas distinções ainda entre união estável e casamento.
O Código traz algumas distinções ainda quanto ao direito da esposa e o direito da companheira. Se a jurisprudência vai depois tomar o cuidado de igualar e dizer no seu julgamento, como isto é direito da cônjuge, será também da companheira, aí esse é um outro problema. Aí a gente passa a aguardar que os tribunais equiparem o que a lei positivamente não equiparou. A lei traz algumas distinções. Repito, não estou analisando se o tribunal, se você conhece algum julgado, e às vezes até há, que o tribunal vai e equipara no julgamento. Mas em termos legislativos não houve esta equiparação em algumas passagens. E eu vou citar algumas que me parecem as mais importantes. Talvez uma das mais importantes esteja no artigo 1845, quando se tem o rol dos herdeiros necessários. São herdeiros necessários descendentes, ascendentes e cônjuge. Não é herdeiro necessário pela legislação a companheira. E qual que é a diferença de ser herdeiro necessário? Em sendo herdeiro necessário, o testador tem que reservar metade do seu patrimônio, que é chamado de legítima, para os herdeiros necessários. Então, se o sujeito é casado e quer fazer um testamento e ele tem esposa, ele precisa, metade desse testamento, reservar para a esposa. Ele não pode doar todo o seu patrimônio, porque se doar é nulo, porque ele não respeitou a legítima. Agora, se o sujeito vive em união estável, a companheira dele não é considerada herdeira necessária, de forma que ele pode, no testamento, testar sobre tudo. Não há a obrigação de respeitar metade do patrimônio. Ora, esta é uma diferença significativa entre ser companheira e ser esposa. O fato de não ter sido colocada como herdeiro necessário. Outra situação interessante, o artigo 1831 reconhece direito de habitação para a esposa, mas não reconhece o direito de habitação para a companheira. Alguns dizem, mas lei anterior ao Código reconhecia direito de habitação para a companheira. Mas esta lei anterior foi revogada pelo Código Civil. Alguns dizem, mas como isto era um benefício para a companheira, tem que ser estendido. Tudo bem, no mínimo você vai ter discussão jurisprudencial quanto a esse assunto. Realmente existem até acórdãos que estão equiparando. Mas, repito, isso na justiça, depois de anos de processo. A cônjuge tem automaticamente o direito de habitação. Faleceu o seu esposo, ela, no imóvel em que residia, se for o único imóvel, diz a lei, independente do regime de bens, tem direito de habitar naquele imóvel. Pode até não ser quem vai herdar o imóvel, mas tem o direito de ali habitar. A companheira não. O que levaria, numa leitura rápida, a dizer que se esta companheira não herda este imóvel, ela pode ser despejada, retirada daquele imóvel, porque não foi assegurado a ela o direito de habitação tal qual foi assegurado para a cônjuge. Então, uma outra diferença importante aí. Quero também chamar a sua atenção que no artigo 496 há a previsão de que uma venda de descendente para ascendente só é válida se tiver anuência dos outros descendentes e do cônjuge. E a lei não fala da anuência do companheiro. Então, se o sujeito vive em união estável e quer vender um patrimônio dele para o filho, em união estável ele pode, independente da vontade da companheira. Se ele fosse casado, para vender o patrimônio dele para o filho, ele precisaria da anuência da esposa. Outra diferença, o artigo 1597 diz que presume-se filho concebido no casamento, mas a união estável não tem esta presunção de filiação, pelo menos a presunção decorrente de lei. Nós podemos ter até uma presunção porque a jurisprudência vai equiparar, mas nós não temos esta presunção decorrente de lei. Talvez um dos maiores problemas da diferença entre a cônjuge e a companheira esteja na sucessão. Porque foi criado um artigo próprio para disciplinar como é que a companheira herda, que é o 1790. E se os senhores observarem e compararem com o artigo que diz como que uma cônjuge herda, a cônjuge herda sempre concorrendo com filhos, mas com maior proporção do que a companheira herdaria. Então é melhor herdar na condição de esposa do que herdar na condição de companheira. Até porque na condição de companheira, diz a lei, só sobre os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, o que não tem no casamento. Além de que, na companheira, quando ela concorre com os filhos, ela concorre em condição
prejudicial do que concorre a mãe, a esposa, em relação aos seus filhos. Isso é uma comparação que a lei te mostra e que não tem como esconder que é um prejuízo em relação à companheira. E por fim, eu diria ainda que nós temos